Boa noite a todos. A gente vai iniciar hoje a aula de hoje, ela é bem bacana. Apesar de técnica, vai abrir os horizontes de todos aí, em relação à estrutura de conciliação e organização da parte financeira, que é o desafio de todos nós que temos pequenos negócios. Por quê? Comprar é rápido, mas lançar isso no sistema e com a flexibilidade da quantidade de bancos digitais que a gente tem hoje, a tendência é de ter vários bancos, várias operações ao mesmo tempo. Então, isso tende a criar uma grande confusão na hora de organizar e controlar esses processos. Então, a conciliação bancária, ela tem várias formas de ser feita, e a tecnologia financeira tem que estar ao nosso favor. Então, a gente vai ter esse processo. A introdução ao objetivo da aula, né? O que é conciliação bancária, os benefícios dessa conciliação automática, o tipo de conciliação bancária, os bancos tradicionais, a limitação de integração que a gente tem na hora de fazer a implantação desses processos, e conclusão, como escolher e implementar integrações no dia a dia das empresas, e as dicas para quem está prestando serviço também. Então, a aula é tanto para quem presta serviço a uma empresa, quanto a um gestor de empresa que precisa melhorar os processos internos administrativos, como aquela pessoa que quer fazer assessoria administrativa nas empresas e precisa desenvolver esses processos. Então, a administração na prática vem para o público que quer organizar a parte administrativa das empresas. Então, o objetivo dessa aula hoje é usar a tecnologia a seu favor. A administração financeira, como se organizar de forma eficiente. Aplicar integração bancária e automatizar processos. Então, eu vou mostrar um pouco como funciona isso na prática, e a gente vai mostrar... Eu comprei aquele Eno, que na farmácia estava queimando. Eu também Oi, se não passou, eu podia oi, o quê? Edna. Tá vendo que é? Acho que tá. Espera que eu vou botar no mudo aqui. Edna? Oi, eu estou com tá ligado, Obrigado. eu vou desligar. Aí que você estava falando comigo. Não. Ai. Consegue desligar? Joia. Simplificar a rotina administrativa e reduzir os erros, então a gente tem que simplificar isso e melhorar o controle financeiro do seu negócio. Então, a estrutura dos negócios são para implementar e criar um benefício para melhorar o financeiro da sua empresa. Então, muitos empresários, o que é uma conciliação bancária? É comparar o lançamento do sistema que tem de gestão, é lançar tudo o que acontece na vida real para dentro do sistema, através dos extratos bancários, das compras, das notinhas de pagamento. Isso tanto serve para compra, para pagamento, quanto recebimento. Das duas percepções, tem formas mais fáceis do recebimento que a gente está atrelada ali. Compra, como é vasto, a gente tem mais dificuldade de exercer. Detectar divergências, então, criar uma divergência, valores lançados e não compensados, é muito mais fácil quando tem-se a rotina da conciliação bancária, ver onde está o rombo da empresa, ver para onde sai o dinheiro e até perceber que o dinheiro está faltando e que você não sabe onde está. Se você não faz uma conciliação bancária, uma conciliação de contas, uma conciliação em espécie de forma eficiente, você vai ter uma tendência a ter processos errados, você vai perceber até roubos dentro da sua empresa.
se você manter uma conciliação muito rígida. É fundamental para ter um controle real da saúde financeira. Então, às vezes, a gente não coloca tudo que paga, e aí tem aquele faturamento enorme, mas não tem um pagamento. E quando você olha nas suas contas, não tem dinheiro. Então, significa que a conciliação você não está exercendo. Então, a ideia da conciliação bancária é desenvolver processos que facilitem o dia a dia do negócio. E quais esses benefícios que traz ter uma conciliação bancária? Automatizada, tá? Economia de tempo, reduz os erros manuais, porque às vezes, quando a gente faz conciliação manual, a tendência, às vezes, é errar, porque você pega aquele extrato gigante, entendeu? E isso traz muita dificuldade. Agilidade nas decisões financeiras e melhorias no fluxo de caixa. A gente precisa saber, entender essa estrutura para poder crescer no negócio, saber que a conciliação bancária tem formas de ser feita com eficiência e não perder tempo. Então, quais os tipos de conciliação bancária mais comum? É a conciliação manual, que é essa que a gente tira um extrato e vai lançando item a item, a conciliação semiautomática e a conciliação automática. Aí eu vou mostrar em detalhes o que cada uma funciona. A conciliação manual, normalmente, é a que é realizada em todas as operações. É uma tendência nossa de realizar a conciliação manual. A gente que presta assessoria administrativa, normalmente a gente entra com a conciliação manual. Quando a empresa está estruturada, que já todo mundo já tem ciência de contas a pagar, contas a receber, é que a gente vai desenvolvendo os outros tipos de conciliação. Então, a conciliação manual, faz a compensação manual. Vocês tiram o extrato lá e verificam que se tudo está no extrato, foi lançado no sistema. Quando a empresa é uma conta, 2 contas, é beleza, mas quando a empresa tem 3, 4, 5 contas, a manual se torna muito demorada. E aí a tendência é não se fazer uma conciliação de contas rigorosa manualmente. E qual é a vantagem dessa conciliação manual? É que não tem custo adicional, entendeu? É manual, você imprime e vai lançando manualmente, né? Total de controle sobre cada movimentação. Se você pega o extrato e faz toda a movimentação, querendo ou não, você vai ter o controle dessa movimentação. E as desvantagens: processo é lento, sujeito a erro humano, alta demanda de tempo e atenção, a pessoa tem que parar tudo para fazer. Conciliações manuais têm uma tendência a você ter muito mais rigoroso, tá? Dificuldade de manter frequência diária, porque você está fazendo a manual, leva muito mais tempo, no outro dia, por um motivo, ou mais vendas, ou mais cliente, você termina deixando de mão. Então, a manual, ela tem tendência a não ter um controle rigoroso das contas financeiras. A semi-manual. A semi-manual, a conciliação, é uma conciliação que a gente faz com os extratos bancários através de um arquivo chamado OFX. Eu vou fazer essa demonstração para vocês aqui, rapidinho no sistema, de uma forma só de demonstração, para vocês entenderem. É utilizado o extrato automático, então, tipo, de cada conta você vai lá e tira daquele período o extrato OFX. Aí você vai conseguir fazer essa conciliação. Não é automática, mas é mais rápida, tá? O usuário valida a categoria e cada movimento. Então, cada sistema se comporta diferente com esse OFX. A vantagem: reduz o tempo de gasto na conferência, mantém menor chance de erro na hora de comparar do que o manual, e a organização mais padronizada, então você consegue ter uma agilidade nessa organização. A desvantagem: ainda tem a intervenção da gente,
precisa realmente que a gente vá lá e baixe o arquivo, aí lance no sistema e faça a conciliação. É mais rápido porque já está inserido, eu vou mostrar a vocês. Pode ser, gerar dúvida nos lançamentos ou não identificar, né? Ele, às vezes, ele não identifica todos os lançamentos prévios. Deixa eu melhorar um pouquinho isso. Bota só para tu, vinho. Deixa eu só... Bota o vinho só para tu. Era aí, gente. Pronto, vou dar continuidade. Pronto. Aí a vantagem nessa estrutura é isso, a gente ter uma estrutura semi-automatizada. Essa eu sempre digo que é quando a empresa começa a criar uma certa maturidade, ela já consegue lançar dessa forma. E ela, às vezes, conduz muito tempo, por quê? O custo é menor do que a automatização do sistema total para a integração junto aos bancos. E eu vou mostrar também essa diferença na prática. E a conciliação automática é integrada, a interação direta entre o banco e o sistema. Então, por exemplo, isso acontece muito, isso eu já insiro automaticamente. O a receber de algumas empresas, a gente vai lá e integra PagHiper. PagHiper é um banco só de pagamento de boleto ou Pix automatizado junto ao sistema que eu trabalho. Então, tipo, o teu cliente recebe o boleto ou Pix para pagar. Quando ele faz esse pagamento, automaticamente o sistema bancário recebe, o PagHiper recebe e ele dá sozinho baixa no nosso sistema. Então, não tem a nossa interferência, não precisa. Eu sempre digo que a única coisa que a gente vai precisar olhar é os clientes que não pagaram. Esses para ser feita a cobrança. Se você também não integrar o sistema de cobrança automático, mostra a vocês também lá na frente. Então, essas são integrações que vai gerando automação e velocidade. Qual é essas vantagens? Maior agilidade, precisa dos processos, reduz erros e fraudes, libera o gestor, a pessoa, o usuário, lidera o gestor para decisões mais estratégicas. Por quê? A conciliação automática ela é diária e automática. Então, o que acontece? Tu sempre vai ter teu fluxo de caixa, tua gestão toda organizada ali, sem precisar esperar que alguém faça conferência, que alguém entre, baixe. Então, a automação desses processos é muito mais rápida. Mantenha o controle financeiro sempre atualizado. Qual a desvantagem? Requer um investimento mais alto nessas integrações. Então, sempre eu digo que se você tiver uma integração, quer fazer uma integração, reduz o número de bancos que você trabalha diretamente. Fazendo 1 ou 2 bancos, você consegue captar menos a necessidade de ter um investimento maior. A gente tem aqui no sistema da gente o Banco Inter, que ele integra toda a operação ao sistema e o Stone também, de uma forma muito agilizada. E mesmo você investindo neles, você tem um resultado, um retorno muito mais rápido de agilidade de processo. Pode necessitar de suporte técnico para configuração e dependência da qualidade de integração. Então, é independente, entendeu? A desvantagem é isso. Se não tiver uma boa qualidade, às vezes fica dependente. Mas isso eu vou mostrar para vocês lá na frente também. O que é que a gente traz isso aí como vantagem? Gente, se vocês precisarem fazer alguma pergunta, é só levantar a mão que eu abro o fone, tá? Para a gente agilizar aqui. Vamos ver alguns detalhes. Quando a gente fala em bancos e integração, hoje está fora não existe integração dos bancos tradicionais, mas ele não tem a mesma agilidade de um banco digital. Por quê? O processo deles de integração juntos ao ERP é muito lento, o processo é complicado, é demorado, porque é outra linguagem tecnológica.
Então, os bancos que não são digitais, eles normalmente operam bem mais lentamente em relação a bancos digitais na integração. Então, é um alerta aí, porque às vezes a gente que vai fazer conciliação bancária, que vai fazer assessoria administrativa, que vai desenvolver esse trabalho, às vezes a gente peca quando o cliente faz, mas eu queria botar Banco do Brasil, eu queria botar Bradesco. Bancos físicos, a tendência é ser mais caro os processos, ele cobra e o sistema cobra também para integrar, e cobra mais alto do que os outros, que todos cobram, né? Não opera 100%, às vezes a integração é muito lenta, por exemplo, para boleto em um banco digital, o que eu expliquei agora do PagHiper, que acontece tudo automaticamente, banco tradicional não, você tem que remeter para o banco quando lançar o boleto, você tem que retornar do banco quando os boletos são pagos para baixar automaticamente, então não é uma baixa automática. Então, esse tipo de visão a gente tem que ter nas conciliações, num processo de organização da empresa. Então, prestar assessoria a uma empresa é mostrar a ela que ela tem processos que podem ser muito mais rápidos e ágeis. Aí tem, às vezes, eu normalmente tento trazer a ponta do que pode ser de melhor para uma empresa. Aí, às vezes, alguns RP não têm integração com o banco digital, não tem integração com nenhum tipo de sistema bancário. Aí ele faz, não, mas é porque é seguro. Não, é porque ele não tem tecnologia. Ele está atrasado. Então, às vezes, a gente tem que estar muito bem organizado em relação ao grande vendedor de sistema, porque ele termina atrapalhando em vez de ajudar. Então, qual é a vantagem? É que é um pouco seguro, né? Quando você fala em banco tradicional, é a questão da presença física, mas isso, hoje, a tecnologia, os bancos digitais de renome, eles são tão eficientes como como um banco físico. E a desvantagem é a limitação de processos e a agilidade dos processos diários. Então, eu vou mostrar aqui um pouco antes de eu avançar. Não, eu vou avançar e depois eu mostro na prática todo o passo a passo, que eu estou com ele anotadozinho aqui. A gente tem alguns bancos que têm integração. São Banco Estônia. Banco Estônia hoje, dentro do sistema da gente tem um TEF, que ele emite nota fiscal automaticamente. Ele é um sistema que ele consegue fazer a flexibilidade de juros, se ele é de estabelecimento ou direto com o cliente, ele agiliza na venda, no pagamento, a conciliação. Então, dependendo do sistema, ele te dá muito mais alguns bancos do que outros. Então, dos bancos que integram bem com o sistema Stone, ele trabalha, ele tem, a maioria dos sistemas hoje está totalmente integrado a Stone, tanto sistema para restaurante, supermercado, e o nosso sistema que é comércio e serviço. Porque a visão da Estônia é isso, se eu sou um meio de pagamento, de recebimento, eu tenho que estar integrado ao sistema das empresas que operam comigo. Isso facilita a conferência, a entrada de informações, se está lançado, foi lançado certinho. Então, esse processo fica automatizado e não precisa literalmente de alguém para estar conferindo. Essa é a vantagem de todas as integrações. Integração do Banco Inter, a mesma coisa. Além de ter uma conta pessoa jurídica gratuita, ela tem uma API aberta, então significa que a empresa pode fazer todas essa integração do Inter, até os boletos bancários, automaticamente ela recebe e ela mesma faz o pagamento via sistema. É bem interessante, tá? Eu não vou fazer isso, que precisa estar integrada ao banco para fazer essa execução, mas eu vou mostrar a vocês um pouquinho como é que funciona. E a integração reduz o retrabalho. Lancei errado. Não vai acontecer isso. A integração ela é igual ao que o banco está lançando, ele lança no sistema. Aí eu tenho também a integração com o Cora, que é outro banco, ele é ótimo para boleto, ele é integrado ao sistema de gestão,
links de pagamento, então ele tem essa facilidade na estrutura, né? E conciliação é a prática. Então, todos os bancos, sempre que integram um sistema, ele tem a tendência de valorizar essa estrutura. Pronto, o PagHiper é de que é os parceiros que eu uso de pronto em qualquer empresa. Por quê? Precisa receber boleto e Pix, hoje também é Pix, tá? Consegue gerir o recebimento, o Pix é bem legal, o pessoal paga, automaticamente já baixa na conta. Eu digo que a gente tem que olhar é só a inadimplência, ou o que está em aberto, mas o pagamento automático vem do sistema naturalmente. Aí tem outros, esse Gerencia Net, ele também integra com cartão de crédito a maquininha. Então, a integração de cada um deles tem as suas particularidades. Os dois primeiros, Stone e Inter, é o que mais integra em termos de serviços, extratos bancários vão vir juntos, toda a integração, mas os demais, todos os processos também são integrados. O controle fica unificado. Aí eu também tenho PagSeguro, que é um outro nicho, onde vem uma estrutura grande, onde vem link de pagamento, a maquininha, toda a integração, o extrato. Então, hoje, a ideia é o quê? O teu banco está dentro do sistema, e tu está visualizando ele no dia a dia da empresa. Também esse sistema ele integra com o Mercado Pago, é o mesmo processo. O Mercado Pago, a gente também faz muito ele nos sites de venda. A gente integra ele junto ao site, porque ele é um meio de pagamento muito bom para e-commerce. Aí vem o IUG. IUG também, ele faz boleto, Pix, cartão, mas ele também é forte na cobrança recorrente, que são as assinaturas. Trabalha-se com quem trabalha com assinatura, com recorrência, como escolas de dança, academias, tudo que é recorrente, o IUG, ele absorve bem a recorrência. E aí eu vou mostrar um pouquinho assim como escolher implementar. Quando a gente trabalha atendendo um cliente, a gente precisa integrar todas essas formas de pagamento ao cliente. Tem que entender a maturidade, avaliar os processos e a maturidade do sistema do cliente, se não for o nosso. Priorizar a automação dos extratos das notificações. Então, buscar essa estrutura, treinar sua equipe utilizando esses recursos. Então, todo recurso é para desenvolver esse trabalho. E faça a conciliação diariamente. Então, são situações que vão fazer você integrar bem toda a estrutura do dia a dia, da operação, levar a tecnologia no dia a dia de qualquer administração. Então, são processos que a gente precisa integrar no dia a dia da empresa para criar precisão. Quanto mais antiga a empresa é, mais recurso ela precisa, mais precisão de informação ela precisa ter para poder administrar bem. Porque nós temos hoje um mercado muito concorrido, todos os dias cheios de desafios, e muitas vezes, por falta de saber quanto pagou, a quem pagou e quanto recebeu, termina-se não tendo uma dinâmica de decisão rápida. E aqui eu vou dar umas orientações para essa turma que vai implantar essas integrações dentro das empresas. Então, mostra ao cliente as vantagens da integração automática. Isso vai variar da tua avaliação em relação à maturidade dessa empresa. Então, mostrar que existem as integrações, que elas podem ser feitas, que vai facilitar a empresa. Muitas vezes, um recurso desse ele vai ter um custo aí, mensal de R$70, R$60. É muito dinheiro, mas é quase um funcionário no dia a dia da empresa, de parar e fazer a conciliação certinha.
Porque nós, como temos empresas pequenas, a gente não pode trabalhar com um funcionário fazendo só conciliação bancária. Então, o que acontece quando a empresa é pequena? Ela não faz 100% da conciliação. E aí, ainda termina atrapalhando. O ideal é que toda a conciliação seja feita. Por quê? Ali tem taxas que o banco cobra. Esses dias mesmo, a gente estava num cliente que, por mês, ele estava pagando R$ 600 de taxa, porque o Banco do Brasil estava cobrando PIX de recebimento e de pagamento. Umas taxas sobre os PIX enviados e os PIX. Então, eu identifiquei, eles estão lá naquela empresa há 25 anos, eu identifiquei e uma olhadazinha que eu dei no extrato para a gente iniciar o processo de controle de contas a pagar. Então, imagine como isso é uma estrutura que vai arcar com o processo, entendeu? Você precisa entender que, às vezes, ter uma precisão em tecnologia evita fraude, evita roubo, evita perca. E você percebe que, muitas vezes, a falta de controle dos extratos, você perde muito dinheiro. Existe como, explique, sempre que economiza tempo e reduz erro. Essa é a ideia da conciliação automática. Explicar as limitações dos bancos tradicionais. Sempre quando eu entro numa empresa, que a empresa trabalha com banco tradicional, eu tento trazer ela, pelo menos 50% da operação, para um banco digital, porque vai facilitar a estrutura. Outra coisa, banco digital hoje não cobra tarifa. Normalmente as tarifas de banco tradicionais são muito altas. É o pagamento de inserir e trazer a tecnologia para dentro da empresa com banco digital. Então, muitas vezes, a gente tem que criar custos e benefícios para o cliente. Então, deixar claro que o banco físico pode não oferecer integração automática e não entrega 100%, mostrar como é limitado o impacto da produtividade na conciliação financeira, na visão financeira do negócio, sugerir, se possível, a adoção do banco digital. Isso tudo que eu expliquei agora, isso vai facilitar a estrutura da empresa e criar agilidade. Personalize as escolhas das integrações. Então, ajude a empresa a identificar qual vai ser o melhor. O que ela precisa? Ela faz cobrança recorrente? É um IUG. Ela tem pagamento físico na boca do caixa, um Stone, um Inter, é interessante, um PagSeguro. Para quem tem foco em Pix e boleto, aí vem um PagHiper. Então, essa percepção de saber qual é o melhor para o teu cliente, para a tua empresa, para quem tu está prestando serviço, assessoria, é essa visão que a gente tem que ter. Sempre alinhar com as escolhas do perfil financeiro e o modelo de trabalho do cliente. Então, isso é uma forma que a gente trabalha e desenvolve. Aqui a gente também vai trazer, reforça a importância da conciliação regular. Por quê? A gente tem isso, é bem evidente, a gente começa a fazer a conciliação, fica pesado e a empresa termina indo para trás. Então, criar uma conciliação periódica das movimentações com automação ou sem automação é necessária, até para tu identificar aonde está algum problema financeiro da empresa, saber para onde está indo o dinheiro. A gente precisa entender cada passo a passo. Eu tive um cliente que a gente está fazendo lá as continhas dele. Eu sempre faço levantamento, lá na frente eu vou mostrar esse passo a passo, levantamento de todas as contas que o cliente paga. Então, muitas vezes a gente tem celular que é pré-pago, né? Que é com recarga. E aí eu fiz, na recarga, quanto você recarrega todo mês? Não precisa anotar, não, acho que é uns R$ 40, certo? R$ 40 significa R$ 480 por ano. Querendo ou não, é dinheiro, dependendo do tipo de negócio. Se for um negócio que não tem uma grande lucratividade, se você não controla as contas em mínimos valores, você perde dinheiro.
Então, essa percepção tem que estar sempre à frente. Então, demonstre como a conciliação é essencial, detectando inconsistência, evita fraudes, garante saúde financeira da empresa e aponte como a assessoria pode ser a parceira monitoramento constante. Então, a gente na assessoria, a gente absorve essas conciliações dependendo da empresa. Quando a empresa é muito pequenininha, no meu caso, a empresa é muito pequenininha, eu absorvo. A empresa tem um porte maior, a gente treina alguém da equipe para fazer essa conciliação. É essa estrutura que a gente tem dentro do negócio de assessoria, porque o escritório, às vezes, absorver de uma empresa grande é complicado, porque significa um volume alto. Então, precisa ter alguém dentro para fazer essa conciliação, porque é mais rápido e eficiente. Empresas pequenas, onde a estrutura financeira é pequena mesmo, tem como a gente fazer essas conciliações automáticas tranquilas, sem precisar estar dentro da empresa para fazer essa conciliação. E aí a gente vai dar na próxima aula, deixa eu voltar aqui, eu vou me despedir depois. Eu vou entrar agora aqui em alguns sistemas para mostrar a vocês como funciona na prática esses processos de conciliação bancária, tá? Primeiro eu vou mostrar, isso aqui é um sistema de gestão que é para quem faz suas finanças pessoais ou para serviço, é para pequeno porte. Mas qual é a diferença de um sistema desse? Ele é totalmente integrado direto com o banco. Aqui, o que você vai fazer? Você vai criar a primeira conexão com o banco. Você vai colocar número da agência, o banco, número da agência. Ai, perdão, estou ficando rouca. Aqui é um diferencial que são muito poucos os sistemas. Eu conheço, na verdade, só 3 sistemas que fazem esse tipo de conexão bancária, que são sistemas exatamente para quem presta serviço. No RP ainda não tem 100%. O único que a gente faz a integração desse formato também que estou mostrando para você no nosso RP é o Inter, tá? Então, aqui você vai colocar o banco, vai colocar a agência, a conta bancária e a senha da sua conta. Automaticamente vai criar-se um processo de integração. Que processo é esse? Ele vai passar a integrar totalmente o banco. O que acontecer no banco, ele traz para o sistema. E ele vai alimentando. Então, isso vai criar uma agilidade. Ui, perdão. Tudo que você acontece no sistema bancário, ele vai estar lançando. Qual é a vantagem? Tu trabalha com 3, 4 bancos, tudo vai estar rapidinho no sistema. Então, isso facilita a visão, facilita todo o processo estrutural da empresa. E aí, veja como facilita a conexão. Tu vai ter o sistema versus o banco. Então, vai trazer toda a integração. Eu estou passando aqui uns slides que o próprio sistema traz desse processo bancário. Então, esse é um sistema, tanto que ele está. Aqui é uma cobrança. Eu abri esse sistema só para mostrar a vocês. Ele traz segurança, traz tudo. Pessoas, é perigoso. Não é perigoso. Hoje, sistema de RP, ele também tem todos os processos de segurança que um sistema de banco, porque eles estão com muitos bancos integrados. Então, essa é só uma dica para quem tem serviço, para o cliente que é só serviço, que é uma operação enxuta, que não tem produto, ele pode pegar um sistema mais simples, só financeiro, e poder fazer a conferência financeira. E aí eu vou entrar um pouquinho aqui no sistema da gente, tá? Eu abri aqui a parte onde tem o Banco Ita, é o principal sistema de gestão, mas a gente tem os outros demais. Eu vou abrir só um pouquinho aqui. Como esse é um sistema que ele não tem uma operação funcionando, ele não vai ter como a gente demonstrar 100%.
mas só para vocês fazerem. Aqui a gente consegue abrir a conta, se a pessoa não tem conta Stone, tendo conta, você pode fazer a integração dessa conta, tá? O que que acontece quando a gente fala integração? Ele vai pedir um código e isso vai ser entregue pela empresa, tá? Da Stone, que são informações lá da conta, para linkar a minha conta, que está aqui no celular, com o sistema. Então, ele vai me pedir algumas informações, que é o code. Aí ele pergunta se vai ter configuração do estabelecimento, se o parcelamento vai ser pelo estabelecimento ou vai ser emissor. Então, conforme você informar isso para o PDV, ele vai gerar, por exemplo, minhas vendas eu vendo sempre sem juros. Então, é pelo estabelecimento, a gente absorve. Não, o meu cliente paga os juros, aí a gente bota pelo banco emissor, automaticamente o cliente que vai pagar os juros da maquineta. Aqui a gente coloca o nome da maquineta, o modelo, o número de série. Então, quando eu faço esse tipo de integração, eu vou integrar a maquineta física que está na minha mão com o sistema, e vai ficar tudo integrado. Isso vai facilitar toda a operação. Aqui ele mostra sempre no início o que foi vendido, o que não foi vendido, está aqui. Ele vai mostrar os recebimentos da empresa. Então, tudo que Stone recebeu, você vai conseguir ver, independente todo do sistema, porque eu estou dentro de um aplicativo do sistema. Aqui tem as configurações, onde demonstra toda essa questão da integração. Aí vocês estão vendo aqui no cantinho do sistema, tem sistema de RP. A esse processo aqui, eu volto para o sistema normal. Então, toda vez que você faz integração com um banco, ele sempre vai estar à parte, toda a operação demonstrando a você, para facilitar a sua visão com aquela integração, independente do sistema. Vou mostrar o Banco Inter também, todos são muito parecidos. Só que sempre há uma mudança entre um e o outro. Aqui, Banco Inter, como eu disse a vocês, ele é muito mais integrado, eu consigo ver os extratos do Banco Inter, toda a integração eu consigo realizar aqui dentro do sistema. Então, os pagamentos eu consigo realizar pelo Banco Inter. Então, a estrutura para o desenvolvimento, sistema versus boleto, essa aqui é uma promoção, viu, gente? Não estava antes, não. Ele está dizendo que o Banco Inter emite até 100 boletos gratuitos por mês. Antes não pagava. Então, é interessante, eles sempre trazem novidades. A integração é total, aqui, pelo extrato, você integrando o Banco Inter você vai ter a visualização do extrato, isso facilita no dia a dia. Tu vai conseguir ver os Pix, os pagamentos realizados, vai conseguir ver a emissão de boleto, tudo isso integrado ao sistema. E a integração sempre é muito tranquila, do mesmo jeito. Número de conta, CNPJ, o ID do cliente, o ID do CEQUET, que a gente vai solicitar isso ao banco, tá? Aqui ele me pergunta se o recebimento, boleto Pix, como é que ele vai se dar. O sistema é bem legal, que ele sempre é informativo, né? Ele está falando aqui das associações, a integração. Então, eu sempre dou até uma sugestão, quando a gente vai integrar um banco, a gente coloca a informação, boleto Pix Inter, porque difere dos outros, entendeu? Isso facilita na administração dos recebimentos, então é bem tranquilo. O certificado do Banco Inter ele vai pedir, porque cada banco, tá vendo? Eu botei lá na Estônia, era um jeito, aqui já é outro, porque aqui está integrando totalmente a conta, tá? A Estônia estava integrando a maquineta para recebimento no PDV, porque é o TEF, que a gente chama
na prática, algumas empresas têm obrigatoriedade para esse TEF. Aqui ele informa se vai integrar com juros, com multa, mensagem. Então, todas essas informações o banco solicita para a integração de boleto, PIX e para a integração da conta como um todo. Então, a ideia é que o banco esteja dentro do nosso sistema. Qual é a vantagem? Está integrado. Então, tudo que tu faz no banco automaticamente vem parar no sistema, tu não tem mais aquele problema de estar indo lá buscando extrato, ele já está integrado ao banco. Esse aqui seria o que é automatizado, o que é ok, né? O que está tudo ok. Uma coisa que a gente faz muito em relação aos sistemas seria a conciliação manual, que é essa que eu expliquei a vocês, ou então a OFX, que eu vou mostrar agora, fazer uma simulação rápida aqui, só para vocês verem a integração do OFX, que também facilita muito. Então, todos esses bancos aqui são integrados ao sistema. Alguns aqui já conhecem o PagHiper, que eu instalo, né? Ele é muito legal, ele controla bem, tá? O controle de contas e tudo. Então, aí que tá. Vamos para a próxima. Eu vou fazer uma demonstração rápida a vocês do que seria uma conciliação. O que é uma... Deixa eu só fazer uma breve... Deixa eu ver se eu abro aqui. Pronto. OFX, eu vou mostrar rapidinho aqui para vocês. Pronto. Aqui o FX é um documento. Alguém já ouviu falar em Word, Excel? Todos são documentos. Tem o XML de nota fiscal e o FX também é um documento de leitura de... Tanto que ele não abre normal. Tá vendo? Ele não abre normal, porque ele não é um documento, que é um documento de leitura financeira, tá? Então, a gente vai usar esse documento aqui, que é um extrato, para vocês verem como funciona na prática. Eu tenho um extrato hoje para fazer a conciliação. Eu venho em financeiro, eu venho em contas bancárias. Aqui o meu sistema é dessa forma que a gente faz. Tem duas formas de fazer conciliação. Ou entra em contas bancárias ou entra em conciliação bancária. Todas as duas vai dar o mesmo processo, que é essa abertura aqui. Eu venho, seleciono o banco. Aqui, como é um sistema de demonstração, aparece conta bancária, mas você pode botar Banco Inter, Banco Stone, Banco do Brasil, Banco Bradesco, facilita na percepção da informação, fica muito mais fácil. Aí seleciona o extrato. Aqui está selecionado. Aí ele pergunta: importar? Sim. Aí ele importou aqui todos os extratos. O que está em vermelho é saída, o que está em amarelo é entrada. Só para vocês terem uma noção rápida, aqui só são informações típicas da empresa, tá? Que a gente vai fazer uma demonstração rápida aqui de processos. Então, o que acontece? Deixa eu só... Quando a gente diz clica, significa que a gente não quer mexer com a empresa. Eu tenho esse documento aqui, o primeiro... Não, eu já fiz o lançamento desse primeiro. E eu não estou encontrando, ele foi um Pix. Eu venho aqui, informo que ele é Pix. Vincular um pagamento Pix? Sim. E foi na conta bancária? Qual é a forma? Aqui foi uma despesa com supermercado. Eu vou fazer esse primeiro aqui, tá?
Aí eu lanço. Lá no finalzinho, ele tem aqui, ó. Importar itens selecionados. Então, os que eu não quero importar, eu vou desmarcando aqui. Beleza? Então, esses são os itens que está sendo desmarcado porque eu não quero importar. Aí eu venho aqui e faço importar itens. Foram importados com sucesso. Uma outra coisa também que a gente pode fazer tranquilamente, vou voltar lá. Vou puxar novamente só para mostrar uma coisa para vocês. Aqui, eu posso também, nesse itemzinho aqui, eu posso vir e modificar datas de recebimento, e informar informações, recebimento de cliente. Ah, eu tenho o nome desse cliente que eu recebi, então eu posso lançar ele de uma forma diferente. E aí eu vou buscando esse recebimento. É porque não tem nada nesse sistema, não, gente. Então, eu não pude localizar, porque ele já foi, vamos dizer que o sistema já foi lançado. Então, ele já deveria estar aqui, entendeu? Deixa eu puxar aqui uma coisa. Pronto, ó, o sistema lançou aquele item automaticamente através da conciliação FX. Então, é fácil conciliar através do FX. Isso facilita no dia a dia da empresa. São algumas das demonstrações que a gente pode fazer nessa parte do sistema. Não sei se alguém tem alguma dúvida, se ficou claro sobre integração de sistema, como unir o sistema ao e-commerce, fazendo passo a passo a integração. Vou fazer uma demonstração de alguns dos e-commerce que têm integração com esse sistema, para ficar claro para as pessoas.